com, com sincronismo bandista, certo? Exatamente. A senhora também. Aí você teve uma experiência com Deus, Sim, certo? exatamente. Uma experiência com Deus depois que você teve aquele problema de chutou aquela Aham, macumba lá e sim, acabou sendo exatamente. castigado pelos Exu lá, né? Exatamente, Certo? com certeza. Aí alguém colocou a mão na sua cabeça, orou pelo senhor, o senhor foi curado. Exatamente. Aí o senhor teve aquela experiência com Jesus ali naquele momento, certo? Sim, exatamente. Tá, aí o senhor, depois que o senhor teve aquela experiência com Jesus, qual era a sua idade? De 12 anos, o senhor falou, né? Eu acredito que era entre 11 e 12 anos. 12 anos. Tempo, E aí, depois que o senhor então teve essa experiência com Jesus, o que foi depois ali para nós chegar aqui até o casamento de vocês, para eu entender a vida de vocês? Vamos lá. Tá. Depois dessa experiência que eu tive ali na praia, e foi uma jornada muito grande, Deus me curou, foi Deus que me curou, certo? A minha vida, o testemunho ficou para mim, testemunho de fé, mas a minha vida não melhorou em nada. Influência da família. Aquela experiência com Jesus, da cura e tal, mas exatamente, o senhor não tomou uma decisão em servir a Deus. Não tomei. Ali, meu Deus, a história é longa, né? Até eu chegar na minha conversão. O senhor recebeu a bênção do dono da bênção, mas não quis, no caso, você recebeu a bênção, mas não quis o dono da bênção. Exatamente. E é isso aí mesmo, não quis o dono da bênção. Não vou dizer que eu era imaturo para não entender, porque eu acho que Deus ele chega na nossa vida e faz, mas o efeito foi muito grande, mas eu ainda não tinha feito aquela escolha ali naquele momento, né? E tem muita gente hoje, pastora Cássia, pastor José, tem muita gente hoje que procuram as igrejas, certo? Eles vêm atrás da bênção, mas não querem o dono da bênção. Não, verdade. Eles querem a bênção, mas não querem o dono da bênção. Ou seja, o que eles querem? Eles querem ser beneficiados, certo? Mas não querem assumir um compromisso com Deus e nem com a palavra de Deus. Verdade. Isso é muito sério. E aí nós temos aqui uma pessoa diante de nós muito sério, que vivenciou isso, que usufruiu da bênção, né? Da bênção, e acabou não abraçando o dono da bênção. Exatamente. Então conte para nós aí, pastor. Então, aí depois disso, claro, né, a minha vida em casa sempre foi uma vida abençoada, mas quando você cresce num lar, pastor, que é longe das coisas de Deus, muita coisa acontece. Então ali eu vi o meu pai e a minha mãe se separando, se desentenderam muitas das vezes e tal. Muitas coisas aconteceu. Não era evangélico, né? Não era evangélico. Certo. Não era. Quando foi chegando ali entre meus 15 e 16 anos, eu fiquei muito rebelde, pastor. Aos 16 anos. Aos 16 anos ali. 17 anos eu já estava me infiltrando no tráfico de drogas já, bem devagarinho. Como é que começou isso, pastor? Influência, amizade, 100% amizade. Sim. 100%. Pastor, quem falar pra mim que viveu dentro mesmo de tudo isso, e eu tô falando de coisa de Rio de Janeiro, entendeu? Que hoje tá tudo igual, na verdade, podemos dizer, né? Sim. E falar que não tem, tem. O senhor entra nisso aí por amizade. Por amizade. Não tem outro jeito. Não tem quem me desminta nisso aí. Não tem, porque eu convivi com pessoas que entraram, eu botei muita gente no tráfico de droga. Pastor James, procura para mim ali na Bíblia. As más conversações corrompem os bons costumes, para nós poder ler para os nossos irmãos. Eu lembro que muitas das vezes minha mãe dizia assim, você tem que parar de andar com fulano. Eu falei, mãe, o fulano tem que parar de andar comigo. É eu que tô botando no caminho errado. Cansei de falar para ela, coitada, é sofrimento total, né? Minha mãe, tadinha, eu amo ela demais. Você tinha então em torno de 16, 17 anos, quando começou com as suas amizades? Amizade, um cigarrinho daqui, ou vamos lá e tal. E aí já tinha aquela problemada toda dentro de casa que para muitas pessoas isso não influencia. Tem aquele que foi criado na casa que o pai e a mãe não, isso e aquilo, mas ele não foi. Que bom que ele não foi, mas tem pessoas que não têm entendeu? Essa fortaleza toda em si, né? Eu tô pensando, pastor José, aqui, 15, 16 anos. E o colégio? Colégio, para mim, sempre gostei muito de estudo, de escola. Sim. Sempre fui uma pessoa de leitura. Eu gosto de tudo. O senhor ia no colégio? Ia no colégio. Mas isso começou a me atrapalhar em tudo. O quê? O colégio? As coisas que eu já estava começando a me infiltrar. O mundo do crime. Exatamente, nessa questão de escola e tudo mais. Aí o senhor parou de estudar? Eu não parei, pastor, de estudar. Sim. Mas eu já não tinha mais. A minha família sempre foi muito firme nessa coisa de estudos e tudo mais, né? Certo. Mas aquilo ali me atrapalhava muito. E o trabalho, e a profissão? Exatamente. Aí quando eu comecei a trabalhar, entendeu? Eu comecei a criar um paralelo entre tráfico de droga, que eu já estava muito infiltrado, e trabalho. Tanto que eu trabalhava numa empresa da Petrobras, no Rio de Janeiro, né? Eu já era de maior. Entende, pastor? Eu trabalhava a noite inteira no tráfico e de manhã o pessoal do tráfico me deixava na porta da empresa. Eles mesmos me levavam. Eu trabalhava. Eles mesmos me levavam. Me deixavam lá na porta da empresa. Eu fazia um paralelo porque para mim era interessante isso.
Né? Isso é um outro testemunho até muito grande, porque eu botei uma boca de fumo dentro dessa empresa. Ó. Dentro dessa empresa. Endemoniado. Demoniado até a cabeça. Introduziu a droga lá dentro. Introduzi lá dentro, tinha muito. Fazia tráfico lá dentro. Fazia muitos fregueses lá. Muito dinheiro eu ganhava dentro dessa empresa e, enfim, e aconteceu várias coisas a ponto de eu ter que sair de lá. Eu sofri um acidente lá dentro e tal, e saí de lá. E todo lugar que eu passava era assim, muito trabalhador, sempre fui, né? É ruim de falar de nós mesmos, né? Sim. Mas sempre gostei muito do meu trabalho, mas aquela questão de responsabilidade. Se você é responsável no lugar, tu é no outro também. Então, quanto ao tráfico de droga, eu sabia que não pode brincar. No Rio de Janeiro não se pode. Entendeu? Lá não tem essa questão de você ficar devendo pro tráfico 10 centavos. Não, então não pode. Isso não existe. Ninguém só, pra você ter ideia, ninguém sobe no morro para comprar droga com moeda. Ó. Tem que ser no dinheiro. O dinheiro. Nem moeda Com moeda não dá. Moeda não tem pra ficar devendo pro tráfico no Rio de Janeiro, é ficar devendo pro Satanás, é a mesma morte. Entendeu? Isso não existe, não funciona. Ficar devendo pro tráfico no Rio de Janeiro é você botar uma lápide no cemitério. Exatamente. Morre e, como a gente já viu, muita gente morta, né, esposa? Muita gente. Vocês não têm ideia da quantidade de gente morta que a gente já viu. Tá. E daí então com 15, 16 anos, 17 anos por ali, o senhor entrou nesse mundo das drogas, no caso. Drogas, exatamente. O senhor entrou no mundo das drogas por quê? Por questão de financeira, queria ganhar mais dinheiro? Pastor, ou foi só amizade mesmo? eu vou falar uma coisa pro senhor. Dentro do mundo que eu vivia, eu comecei realmente a admirar aquilo ali. Gostar. Gostar. Aquilo ali foi pra mim questão de poder, entendeu? Baile funk, que são muito fortes no Rio de Janeiro. Tudo isso me impulsionou a estar ali. É cultural, né? Isso aí lá, né? Podemos dizer que se tornou cultural. Já se tornou, né? Exatamente. E, pastor Jamerson, o Cria-se funk... um certo respeito, né? Pessoas que não Você são... tem o poder na mão. Pessoas que não são crentes e que defendem o funk e tudo mais, eu não vou aqui falar contra o funk no Rio de Janeiro, porque a gente tem que fazer uma separação entre estilo musical e o que ela te impulsiona. Certo. Mas o senhor cantar a noite inteira músicas, né, que te impulsionam a ser um traficante? Uhum. Tudo com apologia, né? A letra da Apologias. música. A letra da música incentiva a pessoa a entrar no mundo das drogas. Exatamente. Pessoas passavam no baile a noite inteira gritando é o diabo incorporado. Entendeu? Cantando bailes funk como Rebelde ficou bolado, fez uma reunião. Quero todo mundo armado lá no alto do morrão. A noite inteira, fogueteiro, a riqueza. Eu não quero ficar falando isso aqui porque não me interessa fazer esse tipo de propaganda. Mas só que é o seguinte, pastor, é interessante, sabe por quê? Porque muitas pessoas não sabem esses bastidores. Então a gente pode falar. Então... Tem um que era muito conhecido, hoje talvez não se cante, mas eu estou muito desligado disso. Mas é um hino evangélico, as pessoas cantavam fogo no diabo da cabeça aos pés. Tinha um funk no Rio de Janeiro que falava fogo no X9, que é da cabeça aos pés, pega o álcool esquerdo e taca fogo no mané. Então, quer dizer, isso era uma música... Incentivando a morte, né? A morte de uma pessoa que foi entregar o tráfico no micro. Enfim, então são coisas assim que a gente conviveu e que realmente é terrível, né? Demoníaco, então, né? Demoníaco demais. Então, tudo que acontece no baile funk, principalmente o tal de baile funk proibido, na minha época, era terrível demais.